Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma escola dominical online. E antes da gente começar a nossa história, nós vamos falar com Deus, pedir para Ele conversar com a gente essa manhã, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Obrigada porque o Senhor cuida de nós. Abençoe a nossa aula e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Quem é que lembra o nome do discípulo que nós estamos estudando? Qual é o nome? Será que o nome dele é João? Será que o nome dele é Moisés? Será que o nome dele é Antônio? E Adrian? Deve ser Adrian o nome dele. É Adrian o nome do discípulo que a gente está conhecendo? O nome dele é Pedro. Vamos repetir o nome dele? 1, 2, 3 e... Pedro. Muito bem. E hoje nós vamos aprender mais uma história sobre Pedro. Pedro, Jesus e os outros discípulos, eles estavam chegando numa cidade chamada Cafarnaum. Vamos repetir o nome da cidade? Cafarnaum. Muito bem. E quando eles foram chegando lá em Cafarnaum, Jesus foi entrando em uma casa. E aí algumas pessoas que eram cobradores de impostos, então eles cobravam das pessoas dinheiro das contas. Essas pessoas chegaram para Pedro e falaram bem assim: Pedro, o seu mestre não paga os impostos, não? Como assim? E aí Pedro foi e respondeu: meu mestre paga sim, porque tinha que pagar o imposto. E Jesus faz o que é certo, então Pedro já falou: meu mestre paga o imposto sim. E aí eles foram embora e Pedro entrou correndo, preocupadíssimo, na casa onde Jesus estava. E ele falou: meu Deus, imagina se Jesus não está pagando imposto. As pessoas vão ficar escandalizadas. As pessoas vão ficar falando aqui, falando ali. E agora? E aí Pedro foi preocupado com isso. E quando ele entrou na casa, que ele viu Jesus, sabe o que aconteceu? Jesus já sabia. Pedro nem contou para Jesus o que tinha acontecido. E Jesus falou assim: Pedro, é certo ou é errado pagar impostos? E Pedro respondeu: é certo. E aí Jesus falou assim: então faz o seguinte, vai até o mar e pesca. Joga o anzol lá no mar. O primeiro peixe que for fisgado, você puxa. Dentro desse peixe vai ter uma moeda. E essa moeda vai pagar o meu imposto e o seu. Olha que legal. Pedro nem precisou contar para Jesus o que tinha acontecido. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. E ele não só pensou no que era dele, mas ele também pensou no que era de Pedro. E aí ele foi e cuidou desse problema. Pedro seguiu o que Jesus tinha falado e aconteceu tudo conforme Jesus tinha dito. E aí Pedro e Jesus pagaram os impostos e as pessoas não ficaram falando mal deles. As pessoas viram que eles eram pessoas boas, que eles faziam o certo. Entenderam, crianças? Olha que lição maravilhosa que Jesus e Pedro nos ensinaram. Jesus aqui, ele está ensinando que nós devemos cumprir com os nossos deveres. Por exemplo, se nós pegamos uma coisa emprestada, nós precisamos devolver. É certo eu pegar o brinquedo do meu colega emprestado e não devolver para ele? Isso é errado. Jesus, ele sabia que ele tinha o dever de pagar aquela dívida. E aí, ele foi e pagou. Ele não se escondeu, ele não falou assim: mas eu sou filho de Deus, eu não tenho que pagar nada não. Vocês me conhecem, eu sou Jesus, eu não vou pagar nada não. Jesus não fez isso. Jesus, ele cumpriu com o que ele tinha que fazer. Ele pegou, deu um jeito e pagou o imposto. Então, se a gente faz uma dívida, a gente tem que pagar. Se a gente tem um brinquedo, a gente precisa pagar.
Se o combinado com a mamãe, com o papai, é a gente arrumar o nosso quarto, então nós temos que cumprir. Mesmo quando a nossa dívida não é de dinheiro, nós precisamos cumprir. Nós precisamos pagar as nossas dívidas e cumprir as nossas promessas. Foi isso que Jesus e Pedro fizeram. Vamos orar e agradecer a Deus? Porque Ele sempre nos dá bons exemplos? Olhos fechados. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos dá bons exemplos. Nos ajude a cumprirmos com nossas promessas e a pagarmos nossas dívidas. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor que nos sustenta e é o Senhor que nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Então, a partir de hoje, nós já sabemos que nós temos que pagar as nossas dívidas e temos que cumprir as nossas promessas. Então, a partir de hoje, não tem mais desculpa, tá bom? Quem comprou tem que pagar e quem prometeu tem que cumprir. Agora, tia, mas eu sou criança, eu nem compro as coisas. Mas o papai e a mamãe compram. Então, se a gente sabe que o papai e a mamãe não estão com dinheiro, a gente tem que ficar pedindo para eles comprarem o que a gente quer? A gente pode muito bem esperar. Quando o papai e a mamãe tiverem dinheiro, eles vão comprar pra gente. Porque o papai e a mamãe gostam de ver a gente feliz. Então, a gente também não tem que ficar pedindo e querendo tudo. Porque ninguém tem dinheiro para ter tudo. A gente tem que ter paciência para esperar a hora certa. E tem que ser, inteligente, ser bons filhos, para não ficar pedindo de tudo. Esperar o papai e a mamãe dar, tá bom? Um beijo para vocês. A tia tá com muita saudade. Alguns de vocês a tia já até viu de novo lá na igreja. E os outros a tia tá esperando, tá bom? Beijo para vocês, que Deus abençoe.